Deus essa semana, mais uma vez, veio de uma maneira diferente essa conversa com o papai. Ele partiu de um vídeo que minha mãe enviou pra mim, e esse vídeo é de um pica-pau. Então eu vou pedir pra vocês assistirem esse vídeo, ele é rapidinho, e ficarem atentos pra vocês perceberem algumas coisas, e depois a gente volta com essa conversa. Até já! Então, você assistiu o vídeo? Não falei que era rapidinho? E o que você percebeu? Vamos refletir. Vendo esse vídeo do pica-pau, você teve algumas percepções? Qual foi a sua percepção a partir do momento que você viu esse vídeo? Eu conversei com algumas pessoas e perguntei o que vocês perceberam. E algumas pessoas me disseram que foi a persistência do pica-pau. Realmente, a persistência dele é algo muito marcante. E eu vou dizer aquilo que Deus falou comigo. Vendo o vídeo do pica-pau, primeira coisa que eu percebi, a fragilidade dele, o tamanho dele, ele é tão pequenininho perto da árvore. Qual é a dimensão do pica-pau em relação à árvore? Ele é muito pequeno. E Deus me trouxe o quê? Que muitas vezes nós estamos diante de alguma situação, de algum desafio, e nós olhamos o quê? O tamanho desse desafio. E o que acontece? A maioria de nós, quando verificamos que esse desafio é algo muito grande, nós temos três opções: ou retroceder, ou estagnar, ou avançar. E eu espero que cada um de nós não retrocedamos e nem estagnamos, que nós possamos avançar, não tenhamos medo. Já pensou se o pica-pau ficasse olhando para o tamanho da árvore e falasse assim: não é possível, eu não vou dar conta, olha o meu tamanho, olha o tamanho da árvore, ela é muito grande. E aí logo em seguida Deus me remeteu a Davi,
e ao gigante Golias. E aí a gente fica pensando, Davi saiu diretamente do momento que ele cuidava de ovelhas. Óbvio que ele teve algumas experiências em lutar com o urso, com o leão e tudo mais para defender as ovelhas, mas ele nunca tinha tido uma experiência de guerra efetiva. Ele saiu exatamente desse contexto e foi direto para o campo de batalha, onde um exército, que não era de qualquer exército, era do povo de Deus, era o povo de Israel, que estava totalmente armado, equipado, com todas as ferramentas necessárias, todas as armas necessárias para guerrear contra o gigante, e todos eles recuaram. E Davi, o que Davi tinha? Ele só tinha 5 pedrinhas. E olha o tamanho de Davi em relação ao gigante. Muito maior era o exército todo em relação ao gigante, mas todo o exército retrocedeu. E aí tem vários implicativos. Primeiramente, o que a gente percebe em Davi? Que ele não olhou o tamanho do gigante, ele simplesmente creu no Deus que ele serve, que capacita ele e que já ferramentou ele com todos os atributos necessários para ele enfrentar qualquer adversidade. E qual foi a estratégia que Deus deu? Foi as pedrinhas. Ele tinha só pedrinhas. E o que o Pica-Pau tem? Com o que ele estava trabalhando ali? Só com o biquinho dele. Muitas vezes nós temos mais ferramentas do que nós necessitamos. E quanto mais ferramentas nós temos, parece que mais nós nos sentimos incapazes. E aí, conversando com um amigo meu essa semana, ele falou o seguinte, que um pastor conhecido estava necessitando de uma ajuda de R$ 1.500 para comprar diesel para o barco que ele faz uma obra linda, maravilhosa no Amazonas. E aí, e o barco dele não vai pensar que é aquele barco, uau, não, um barquinho super simples. E o que ele faz? Ele vai de casa em casa para levar ceia, para levar a palavra de Deus. E aí eu me coloquei como na postura de líder. Muitos líderes têm uma igreja super equipada, super estruturada, com todos os ministérios, e estão se sentindo incapazes para fazer a obra de Deus. Então, quanto mais nós temos, parece que mais incapazes nós nos sentimos. Por quê? Nós estamos tendo ferramentas demais. Aquilo que eu e você precisamos, nós já temos, Deus já nos deu. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer de acordo com como Deus tem nos dado estratégia, para usar as ferramentas que Deus tem nos dado. E aí eu fiquei pensando também no Pica-Pau. Por acaso ele tinha um compasso para fazer a circunferência certinha do círculo? Ele tinha uma régua? Não, ele não tinha. Deus já dotou ele de todas as habilidades necessárias para ele fazer isso. Assim como ele dotou a mim e a você. E só que o Pica-Pau, simplesmente ele foi lá e fez. E nós, o que nós fazemos? Nós, quando temos um desafio muito grande, a gente se sente incapaz e a gente também paralisa. Por quê? Por causa do medo. Já pensou se Davi tivesse chegado de frente do gigante e sentido esse medo? E o que ele tinha que ter feito? Ele nem tinha chegado ali perto, ele tinha só feito o que o pai dele mandou, entregue os recados e a comidinha que o pai mandou e ido embora. Mas não, o medo paralisa eu e você para fazermos aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Se eu e você quisermos viver a plenitude daquilo que Deus tem, nós temos que lançar fora todo medo. Nós temos que lançar fora esse sentimento de incapacidade. Nós temos que utilizar as ferramentas que Deus tem nos dado. Olha, vamos pensar também aqui em Josué. Josué tinha uma responsabilidade muito grande. Ele estava à frente de um povo. Ele estava numa posição de líder. E ele tinha que avançar, a passar o Rio Jordão, fazer as 7 voltas, e ainda quando a muralha caísse ainda ter os gigantes. Olha só, a dimensão dele não era só uma árvore. Eu acredito que naquele momento, se ele fosse um Pica-Pau, ele ia pensar que tinha uma floresta inteira para fazer casinha. Às vezes nós líderes temos uma floresta inteira para fazer casinha, mas o que acontece? A gente também fica com medo. Mas
o que Josué tinha? Ele tinha uma palavra. Deus falou assim: seja forte e corajoso, não temas, eu serei contigo. E por que nós estamos retrocedendo? Por que nós estamos paralisando diante daquilo que Deus tem nos dado? Se Deus já falou que Ele nos capacita, que Ele nos ungiu, que Ele nos chamou, que Ele nos levantou, nós temos que nos levantar e renovar a nossa força, o nosso ânimo e crer que Deus está com as mãos dele sobre mim e sobre você. Um animalzinho tão frágil, com um biquinho, ele consegue fazer uma coisa tão maravilhosa. Sendo que eu e você somos dotados de inteligência, temos braços, pernas, olhos, somos maravilhosos, somos perfeitos, somos uma criação linda de Deus, e nós, como seres humanos, nós temos nos sentido incapazes diante do que Deus tem colocado diante de nós. Então, nós precisamos parar para refletir. E aí eu fico pensando, qual é a diferença entre Davi, entre Josué e muitas vezes em alguns de nós? Nós temos às vezes procurado fazer da nossa forma, sem utilizar as ferramentas que Deus tem nos dado. E o que isso quer dizer? Que nós temos decretado independência de Deus. A independência realmente vai gerar experiências ruins e nós vamos nos frustrar. Nós temos que ser dependentes de Deus e fazer aquilo segundo a vontade de Deus e com as ferramentas que Ele já nos deu. Se você já tentou de várias formas, será que você tentou fazer da forma que Deus falou para você fazer? Então vamos pensar, vamos refletir. Eu acredito que essa lição com o pica-pau vai ser tremenda. Eu já ouvi muitas pregações falando sobre águia, mas sobre pica-pau é a primeira vez e Deus, Ele falou muito comigo quando eu vi esse vídeo. E eu espero que o Espírito Santo venha falar com você também e que você possa aprender muito com o pica-pau. Então, nós ficamos por aqui. Um beijo no teu coração, te amo em Cristo Jesus.